Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. O cachorro do vizinho tá latindo aqui. Peço perdão se aparecer na gravação. E nesse vídeo eu vou contar três pequenas histórias de pequenas interações que eu tive com algumas pessoas que foram muito estranhas e eu só pude interpretar isso como sendo inveja da parte dessas pessoas. E essas três interações aconteceram em ambiente de academia. Por isso o título do vídeo. Enfim, é importante deixar claro que não tô com esse vídeo querendo me, me fazer, não tô querendo me exaltar de forma alguma, até porque a minha síndrome de impostor mantém meus pés bem firmes no chão. Como diria o Lula, não tô querendo me gambar, né? Só tô contando as histórias para que vocês entendam que esse tipo de coisa acontece. Foi meio chocante para mim. Eu não esperava isso acontecer de forma alguma. Vamos lá, só para ter um contexto, né, da minha história com a academia. Já tem alguns anos. Eu sou um rapaz que é muito magro por natureza, é conhecido como ectomorfo. Eu cheguei aos 18 anos com 1,90 m e pesando 63 quilos apenas. Muito, muito, muito magro, muito zoado na época de escola, a vida inteira, muito magro. Para vocês terem ideia, eu lembro que na época da adolescência, um amigo meu começou a fazer academia junto com outro amigo nosso, e eles me chamaram para eu fazer junto com eles. Devia ter ali uns 15, 14 anos, sei lá. E eu tinha tanta vergonha do meu corpo que eu não quis ir, porque eu era muito magro e eu tinha vergonha de ir malhar sendo magro. Para você ver como a nossa mente ela é traiçoeira, né? O que seria a solução para o meu problema, que era a academia, eu acabava evitando por causa da vergonha de estar lá no meio daquela galera lá toda e sendo tão magro. Mas aí passaram os anos, eu comecei a trabalhar, né? E eu cansei de ser magro, venci a vergonha e me matriculei numa academia. E é algo que eu recomendo para todo mundo. Nos primeiros meses você consegue ver uma evolução até rápida. Talvez as pessoas que estão em volta, elas não vão notar isso, porque você conhece melhor seu corpo, né? E isso é bem animador quando você vai vendo os resultados. E eu fui treinando sempre que eu pude. Com o passar dos anos, eu aumentei em torno ali de 23 a 25 quilos. E pelo fato de eu ser ectomorfo, acabou tendo um resultado bem legal no meu shape, somado ao fato de eu ser alto, né, com 1,90 m, então deu uma diferença gritante. Obviamente que melhorou minha autoestima, melhorou o jeito que eu me vestia, as roupas vestiam muito bem, muito melhor em mim a partir desse momento. E é isso. A academia acabou sendo uma coisa que eu não abro mão de fazer, de participar. E acaba que hoje eu estou bem satisfeito com o meu shape. Não sou nenhum bodybuilder, longe disso, mas tendo em vista o que eu era e o que eu me tornei, para mim tá muito bom. Eu não compito com ninguém, eu só comigo mesmo. De ontem eu sempre quero estar melhor. Algumas lesões, mas é sempre bom estar treinando. Esse contexto é bom, eu dá para vocês verem que eu saí de um ponto e eu cheguei até certo ponto e eu estou satisfeito, né? Beleza. Eu não fico olhando para o lado, com uma certa maturidade a gente deixa de lado essas coisas. Eu vou treinar e faço meu treino, interajo com as pessoas ali normalmente e tal. Normal, normal. Partindo para as histórias, tem três personagens que são, no caso, os invejosos, né? No caso, seria o primeiro, eu chamei de negão dançarino. O segundo é o gente boa e o terceiro é o meia-idade. O primeiro personagem, né, que é o negão dançarino, é o mais estranho de todos.
eu realmente acho que ele tem algum problema. Eu acho que ele é narcisista, um cara perturbado das ideias. Nessa academia que eu treino desde da volta, né, da pandemia, quando as coisas voltaram a abrir, eu matriculei nessa academia. E esse negão, ele, ele dava aula de dança lá. Ele, mulher tem aquelas aulas, né, de dança, de, sei lá, de axé, de não sei o quê. E ele que dava essas aulas lá. Beleza. Eu me lembro como a forma como esse cara interagia com as mulheres lá é bem estranho. Eu lembro uma vez que eu tava malhando e ele tava na minha frente assim, passou uma mina, a mina tinha umas curvas, né, e tal. Sabe como é que é na academia, né? Ele ficou olhando de cima a baixo pra ela assim, acompanhando, virando o pescoço. O cara não tem nem ir pra nada, sabe? Muito estranho, muito estranho. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente pelo menos disfarça, né? O cara não tava nem aí. Olhava mesmo, doidão. Eu me lembro também que uma vez eu tava malhando, eu tava próximo de um espelho, assim, que eu tava fazendo ombro. Do meu lado tinha uma mina lá, uma mina de uns 20 anos, mais ou menos. Parece que ela já conhecia ele. Ele chegou pra conversar com ela. Aí foi a menos de uns 2 metros de mim, assim, 1,5 metro mais ou menos de mim. E a conversa do cara é típica de narcisista mesmo. Tipo, é só eu. Ele ficou se exaltando, tentando impressionar a menina. Parece um personagem de filme. O cara, eu nunca vi uma pessoa igual esse cara. A primeira interação que eu tive com esse cara, eu tava no banheiro, eu ia lavar minha mão assim. Aí eu fui pegar papel toalha para enxugar e tava vazio, né? O lugar onde eu tirava. Aí ele tava do lado, esse cara tava do lado assim. Aí ele me ajudou até. Ele falou que lá fora tinha lá e tal. E eu acho que isso pode ter sido uma fagulha do que viria a acontecer depois. Porque quando ele me falou onde teria papel, eu na pressa, eu acho que eu não falei obrigado para ele. E eu acho que a partir desse momento esse cara começou a achar que eu, sei lá, que eu era folgado, que eu tinha afrontado ele, que eu tinha feito alguma coisa com ele. E como um bom narcisista, isso aí é inadmissível, né? Creio eu. Mas não tem lastro nenhum, na realidade, esse tipo de pensamento acerca da minha pessoa, porque a minha interação sempre foi muito tranquila com todo mundo, todos os instrutores, todo mundo, os alunos ali, sempre foi de boa. Aí passaram os meses e tal, depois esse cara, sempre que eu chegava assim na recepção, e ele estava lá, estava conversando com outros funcionários da academia, eu chegava, ele já fechava a cara, ficava todo estranho, sei lá. Eu digo que essa postura dele comigo deu uma piorada, acredito eu. É uma suposição, né? Mas ele já tinha uma postura estranha antes, entendeu? Antes de qualquer interação, de qualquer coisa acontecer. Até que um dia eu ia usar um banco, né? Que eu ia fazer abdominal. É um banco meio que você fica quase que de cabeça para baixo, assim. Ele é inclinado, ele é declinado, assim. Você prende os pés em cima e o joelho ali em cima e deita para baixo com a cabeça, né? Eu tava limpando esse banco, passando álcool, né? Aí ele viu, ele notou, chegou ali perto ali e tal, e ele escorou no banco, assim, meio que como se ele botou a bunda ali onde ficaria meu joelho ali, minha perna, sabe? Enquanto eu fui, enquanto eu fui guardar ali o álcool e tal, ficou alguns segundos ali e tal, achei estranho, obviamente, né? Ninguém faz isso. Aí ele saiu dali, foi fazer o exercício que ele ia fazer ali perto ali e tal. E eu fiz o que eu ia fazer mesmo. Já comecei a achar estranho esse cara, mais ainda, né? Já comecei a perceber que ele tinha algo contra mim. Beleza. Mais um tempo depois, tá? Acredito que um mês depois, talvez, eu tava fazendo o voador, né? E atrás dessa máquina do voador tinha um espelho, né? Logo atrás dela. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse cara anda com
anda meio com os braços meio abertos, assim, meio Johnny Bravo, sabe? Ele gosta de se sentir ali o macho alfa do ambiente. E quando eu tava ali no voador, ele veio de frente assim pra mim, assim, meio que como se fosse vindo pro espelho, né? E enquanto eu fazia ali, né, batendo asa ali, eu percebi que ele trombou assim no voador de propósito, sabe? E eu notei, mas eu continuei fazendo a série, e ele ficou lá acionando no espelho, né, tal. Parecia que ele queria demonstrar uma dominância no território. Muito estranho, o cara é muito maluco. Todo mundo normal, de boa, e ele fazendo esse tipo de coisa. Outra coisa que aconteceu, mas como eu não vi, né, as outras duas coisas eu vi. Essa eu não posso falar que foi ele, com certeza, mas é muito estranho. Nesse mesmo voador, isso foi um outro momento, outro mês, por assim dizer. Esse voador que ficava perto do espelho também ficava perto de um bebedouro ali e muito perto ali do banheiro também. Eu estava indo no banheiro, né, nesse momento, o voador estava vazio, eu coloquei minha garrafa d'água ali no suporte que tem na máquina. Junto à máquina tem um suporte para pôr garrafa e eu coloquei lá e fui no banheiro. Como esse voador é do lado do banheiro, eu fui muito rápido. Eu fui lá 2 minutos no máximo, 1 minuto e meio, sei lá, no máximo, voltei. Do lado do bebedouro tinha uma lixeira. Alguém pegou a minha garrafa e jogou dentro da lixeira. Repito, o voador estava vazio, não tinha ninguém usando aquela máquina. Ninguém chegou para usar aquela máquina. Alguém que não estava lá simplesmente pegou a minha garrafa e jogou no lixo, no intervalo de menos de 2 minutos. Aí você pode falar, não, pode ter sido um mal entendido e não sei o que. Beleza. Um outro dia, eu deixei minha garrafa numa bancada que ficava assim, meio que no meio do salão da academia, onde os instrutores usavam ali para guardar ficha de aluno, deixava ali garrafa d'água para eles tomarem e tal. Deixei minha garrafa lá em cima lá por um momento. Enquanto fui pegar um colchonete, alguma coisa, alguém pegou minha garrafa e jogou lá para dentro lá. Bizarramente. Não é nem que era uma muretinha e era fácil de cair, não. Era uma bancada extensa, assim. Alguém jogou o negócio lá para dentro lá. Mas pode ser coincidência também, né? Vai saber. Mas uma certeza que eu tenho é que o negão dançarino não gostava de mim nem um pouco. A outra historinha que eu vou contar é sobre o, o homem de meia idade. Né? Eu vou chamar de hostilidade gratuita. Eu saí dessa academia onde ficava o dançarino e me mudei para essa outra, onde vai acontecer essa história do Gente Boa, outro personagem, e do Meia-Idade. Primeiro, o Meia-Idade. Um cara de uns 40 anos, instrutor lá, parece ser gente boa, parece que tem a confiança do dono da academia. Quando tem algum problema em algum aparelho, é ele que resolve, ele que socorre algum aluno que se machuca, sempre interagindo com as velhinhas que treinam lá. Um cara bacana e tal, beleza. Cheguei nessa academia, eu gosto de fazer ficha lá na academia e eventualmente dar uma incrementada nela, né? Marquei de fazer ficha, acabou que uma instrutora fez pra mim, a menina é gente boa, tal, bacana, academia nova, não conhecia direito as coisas, beleza. Mas nessa primeira semana eu sempre vi esse cara lá e tal, beleza. Um belo dia eu tô treinando e eu precisava tirar uma dúvida com ele, eu ia fazer panturrilha, tava procurando um step ou um degrau para eu fazer. Cheguei perto dele, ele estava conversando com um aluno lá, esperei eles terminarem, ele viu que eu queria falar com ele, me aproximei, abri um sorriso, né, estendi a mão para cumprimentar ele e tal. O maluco fecha a cara e, em vez de apertar minha mão, como minha mão estava aberta esperando o aperto de mão,
cara com a cara fechada estende pra dar aquele soquinho, né? E eu fiquei tipo uns 2 segundos sem entender o que ele queria. Até que eu entendi, fechei a mão assim e dei o soquinho que ele queria. Tal, beleza. Eu fiquei pensando, nossa, que estranho esse negócio. Será que ele tem toque? Será que ele tem problema com limpeza na mão e tal? Mas no dia seguinte eu vi ele cumprimentando a galera, pegando na mão e apertando a mão do povo lá e tal. Eu achei estranho, né? Pensei, será que ele é racista? Eu sou preto, né? Sei lá, será que ele não vai com a minha cara? Será que ele me achou com cara de... Não sei. Essa academia é frequentada por uma galera mais elitizada, né? Pelo bairro e tal. Eu pensei em um monte de coisa, menos que poderia ser inveja, alguma coisa assim. Mas nada fazia sentido. Nada fazia sentido, nada do que eu pensava, porque tinha a contraprova daquela hipótese que eu levantava. Aí eu falei, só pode ser isso mesmo, só pode ser inveja mesmo. Esse cara não gosta de mim, nunca me viu, mas não gosta de mim. Sei lá. Eu só concluí que ele só não gostava de mim mesmo e me mantenho afastado. Às vezes eu cumprimento, às vezes se cumprimenta e tal, e é isso. E o mais louco é o contraste com os outros instrutores dessa academia, que são gente boa e tal. Até um cara que eu nem tenho muito contato, que é o cara que dá aula de Muay Thai lá. Eu nem faço Muay Thai. Que o cara me cumprimenta, o cara é uma gente boa. Todo mundo lá é gente boa, com exceção desse cara, meia idade, e o gente boa, que é o outro personagem que eu vou contar pra vocês agora. Que eu apelidei de gente boa porque ele é um cara gente boa mesmo, com todo mundo ali. É um cara mais novo que o outro personagem, sempre interagindo com as velhinhas da academia, sempre gente boa ali com o povo e tal, tal, tal. Mas comigo é aquela frieza, né? Eu lembro uma vez que estava conversando com um instrutor lá e esse instrutor puxou esse cara no assunto, assim, meio longe, assim, falou alguma coisa com ele, né? Meio brincando, assim, eu olhei pra ele, assim, e tal. Aí, aí ele olhou pra minha cara, assim, e ele desviou o olhar. Todo secão, assim, todo estranho e tal. Outra vez, eu tava passando na catraca, eu ia sair, ele entrar, ou vice-versa. Ele viu que era eu, ele escorou na parede assim, baixou a cabeça, olhou pro celular e falou assim, pode passar. Todo frio assim e tal, tudo estranho. Eu falei, nó, qual que é desse cara? E, e o que eu faço é a mesma coisa, né? A gente se mantém na nossa, né? Se cumprimentar, cumprimentou. Se não cumprimentar, não cumprimenta. Se não olhar, não olha também. Fica na sua e tá tudo certo. E a moral da história é essa. Tem gente que simplesmente não vai gostar de você. Seja por inveja ou seja por qualquer outro motivo. A gente não tá dentro da cabeça do outro, né? Pode ser por preconceito. A inveja eu coloquei porque pra mim parece que faz mais sentido. Mas o mais importante é a mensagem de que vai ter alguns ambientes que você vai entrar, que vai ter pessoas que simplesmente não vão gostar de você, não vão com sua cara. Mas tá tudo certo, tudo certo. A primeira vez a gente já acha meio estranho, parece que tem alguma coisa errada com a gente, mas tá tranquilo. O problema não é você, o problema é quem vê problema em você, que não tá fazendo nada, tá só na sua de boa. O negócio é não deixar que isso te abale, essa estranheza de estar num lugar com pessoas assim faz parte pra gente amadurecer, pra gente se acostumar, né? Ficar com uma certa casca, né? Psicológica. Eu acredito que tudo contribui para o nosso crescimento. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais histórias como essa, se inscreve no canal. Hora mais interessante, hora nem tão interessante assim. Mas a quem puder ter ajudado,
É isso aí, tamo junto. Valeu.